E aí, pessoal, tudo bem? Muitos de vocês me procuraram falando que estavam errando muita questão por besteira, porque ficavam muito cansados no meio da prova. Então resolvi fazer um vídeo de tudo o que eu fazia para ficar menos cansado. E eu dividi em três partes. As duas primeiras são bem rápidas, que eu vou falar o que você pode fazer até a prova, para quem vai começar a estudar para o ano que vem. E depois eu vou me focar principalmente no que eu fazia durante a prova. Então vamos lá. Durante o ano, o que você pode fazer? Você pode fazer principalmente duas coisas para melhorar o seu cansaço durante a prova, como se fosse uma preparação. A primeira delas é cuidar da sua saúde. Então eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou colocar aqui, que eu falo de alguns pontos que você pode fazer durante o ano para chegar mais saudável na prova, e isso vai impactar muito, tanto no seu nervosismo quanto no seu aprendizado. Então, sobre esse primeiro ponto, eu não vou perder tempo, porque está no outro vídeo. Mas a equação é simples. Quanto mais saudável fisicamente e mentalmente você estiver para a prova, melhor vai ser seu resultado. Menos você vai ficar cansado, menos besteira você vai fazer e tudo vai melhorar. A segunda coisa que você pode fazer durante o ano, que vocês também já sabem, é fazer de vez em quando um simulado com tempo. Seu corpo precisa se habituar a ficar essas 4, 5 horas fazendo sem parar exercício, fazendo redação. Então você treina simulado com tempo, sem ter as pausas que você teria num treinamento normal de exercício. Você não vai ter tempo para ficar levantando o tempo todo, para comer. Então essas são basicamente as duas coisas que você pode fazer durante o ano. Lembrando que a parte da saúde, se você não conseguir resolver sozinho os problemas, como por exemplo insônia, eu tenho muita insônia, isso afeta demais seu resultado. Você precisa ir atrás de uma ajuda, você precisa ir atrás de um profissional. Então vamos o que você pode fazer agora perto da prova, na semana da prova. É muito importante que no dia anterior você descanse. No dia anterior não é para tentar aprender mais, porque esse processo de aprender cansa também. Então no dia anterior você tem que relaxar, você tem que dormir bem, e aí assim, eu sei que o nervosismo afeta muito o sono. O que você pode fazer para dormir bem? É tentar manter a rotina que você tem de dormir. O seu corpo, para dormir, ele gosta de rotina. Então não adianta você tentar dormir muito mais cedo para descansar mais. Porque talvez você acorde mais cedo e fique mais cansado. Também não dá para você ir dormir muito mais tarde, porque você vai ter menos horas de sono. Então, para isso, o ideal é, no dia de descanso, você fazer o que que você faz habitualmente para descansar, se divertir, sem se arriscar muito, e tentar ter uma noite de descanso boa. Agora, no dia da prova, o que é muito, muito importante e que quase ninguém pensa nisso e ninguém tenta nada a respeito, é você precisa saber o que o seu corpo aceita bem em termos de alimentação para você aguentar a prova e não ficar mal. E aí cada corpo funciona de um jeito, eu vou falar como era para mim. O que aí funciona para mim, provavelmente não vai funcionar para você, talvez funcione ou não, você precisa testar. Para descobrir o que funciona para você, você testa. Você vai antes da prova, faz uma refeição que vai ser idêntica à sua refeição no dia da prova e vê se isso não afeta seu desempenho, se não te deixa cansado, se não te deixa mal do estômago, tá? Para mim, se eu comer muito carboidrato, tipo arroz ou macarrão, não integral, eu fico com muito sono depois de meia hora a uma hora que eu como. Então, para o meu funcionamento, de jeito nenhum, eu posso comer um prato de macarrão grande antes da prova. Isso vai destruir minha prova. Eu vou mal. Eu vou ter perdido o meu ano inteiro que eu estudei porque eu me alimentei mal no dia. Então é importante você pegar esses dias que faltam e testar para você o que funciona. Outra coisa que me fazia mal, se eu pegava muita carne com muita gordura, ou muita gordura mesmo que não tivesse carne, eu ficava mal do estômago. E aí não é que eu ficava com sono, eu ficava com aquela sensação ruim durante a prova toda, e que atrapalhava também meu desempenho. Então, para mim, o que funcionava? E de novo, você precisa descobrir para você o que funciona. Para mim funcionava uma porção média de arroz integral, bastante salada e pouquíssima carne sem gordura. Eu comia isso, eu tinha energia por umas 4, 5 horas e eu não passava mal nem ficava com sono. É muito importante que você teste. Imagina se você ficar com sono. Isso vai afetar muito, é uma prova de 4, 5 horas. Se você ficar uma hora com sono, já vai mudar muito a sua nota. Então, isso antes da prova. Então, agora vamos para a parte durante a prova, que tem tudo a ver com o que eu já falei de estratégia de prova. É, vai fazer mais sentido para vocês. Então, se você não viu ainda o vídeo de estratégia de prova, dá uma olhada lá. A única coisa é que, assim, a estratégia não é simples de implementar.
Então, se você até agora não testou a estratégia, que eu já venho falando há um tempo, já tá, agora é um pouco tarde para testar ela. Talvez te confunda mais do que ajude. Mas de qualquer forma, para você se situar melhor nas dicas agora para ficar descansado durante a prova, combina muito com a estratégia. Então é assim. Eu falei para vocês que você precisa tentar priorizar as questões fáceis e rápidas. E quando você chega na prova, você tenta fazer um monte de uma vez. E é exatamente isso que eu fazia. Eu fazia uma primeira bateria quando eu chegava na prova, que eu ainda estava descansado e com muita energia, que eu ficava de 1h30 a 2 horas tentando eliminar a maior parte possível da prova que eu conseguia. Naquela regra, usando a estratégia de pulanas difíceis e demoradas. Então passava essa 1h30, 2 horas, sem descanso, meio que eu tentava fazer assim, deixa eu usar esse momento que eu tenho energia, que eu tenho foco, para me livrar da maior parte da prova. Passando essas 2 horas eu ficava cansado. Aí eu fazia uma pausa. O que eu fazia uma pausa? Eu levantava, ia no banheiro, tomava uma água e jogava uma água no rosto. Tá? Já dava uma descansada. Eu voltava e ia para uma segunda bateria. Eu pegava a prova de novo e tentava fazer das que faltavam, as médias, as que não eram tão difíceis, e tentava fazer uma segunda bateria. Sempre que, depois dessa primeira bateria, eu via que eu estava cansando, e como que eu chegava à conclusão que eu estava cansando? Que é o que você precisa, de toda forma possível, evitar. Se você começa a ter que ler demais uma questão para fazer ela, ou se você chega numa questão de lógica, de conta, e você fica pensando horas e horas e não chega a conclusão nenhuma, então é porque você está muito cansado. Você precisa dar um jeito de dar uma mini resetada no seu cérebro. Então, depois desse primeiro descanso, e aí você vai falar assim, nossa, mas ir no banheiro não perde muito tempo? O que perde muito tempo é você ter que ler 20 vezes a mesma questão. Então, às vezes, é melhor. Eu fazia isso, eu ia no banheiro depois da primeira bateria. Eu ficava com 1h45 super cansado, e sei lá, 1h40, de 1h30 a 2 horas. Eu ficava super cansado, gastava muita energia, mas eliminava a maior parte da prova. E aí eu ia, jogava uma água no rosto, respirava, andava, para dar uma resetada no cérebro. Aí eu voltava. Depois que eu voltava, toda vez que eu cansava, eu tentava de outras formas dar uma resetada no cérebro. Sem ser ir no banheiro, porque eu também não podia ficar indo o tempo todo no banheiro. Como que eu fazia isso? Um dos jeitos, eu trocava questão de leitura por questão de conta. Então, sei lá, eu comecei a ler demais e não tá rolando, tá? Eu tô tendo que ler várias vezes, não tô entendendo. O cansaço de leitura é um pouco diferente do cansaço de conta. Então, enquanto você está gastando sua energia numa coisa, você está meio que descansando para outra. Fui e não ajudou. O que eu fazia? Passava umas questões por gabarito. Então eu trocava o pensar por algo mecânico. Ia passar por gabarito por um tempo, passava umas 20 questões, já dava uma descansada. Outra coisa, se você leva comida e água, faz uma pausa de uns 3 minutos para comer uma coisinha, para comer uma água. Então, acho que a maior dica, né, no momento da prova, depois que você fez a primeira bateria, que é o que eu recomendo como estratégia, fazer uma primeira bateria grande para tentar eliminar a maior parte, é toda vez que você começar a cansar, depois dessa primeira bateria, tenta resetar o seu cansaço ou sua mente, tenta dar uma. Como se estivesse reiniciando o computador mesmo assim, trocando de coisa. Então, sei lá, você está lendo, não está rolando, vai para conta. Está tentando fazer conta, não está rolando, passa por gabarito algumas. Já não tem gabarito porque você não quer se arriscar, vai deixar para o final. Então toma uma água, dá uma respirada. Então esse era o meu jeito. Tá? Então eu fazia a prova assim, em baterias. A primeira bateria eu cansava mais, a segunda eu já não conseguia ficar tanto tempo. Então na primeira eu ficava umas 2 horas, na segunda bateria eu ficava uns 40 minutos, aí eu já cansava mais. E aí eu começava a usar esse esqueminha. Você tem que fazer isso de um jeito meio rápido, não dá pra você, estou cansando, o que eu vou fazer agora? É meio automático. Viu que tá cansando, muda. Se você começar a pensar demais e ficar planejando demais durante a prova, você vai perder muito tempo, né? E também, a pior coisa que pode acontecer com você é você começar a ficar lendo várias vezes a mesma questão e não mudar o que você está fazendo. Pensa assim, ó. Eu já, é normal isso, todo mundo passa por isso, eu já passei várias vezes. Chega o momento da prova, você lê a questão, você não entende. Você lê de novo, não entende. Lê de novo, não entende. Você lê umas 5 vezes a mesma questão. Isso é o que destrói sua prova. Então, começou a ter que repetir a leitura,
faz alguma coisa para mudar, sai disso. Se você fizer umas 4 questões seguidas, tendo que ler 5 vezes, você vai perder umas 20 questões nesse tempo. Então é isso, eu espero que esse vídeo ajude de alguma forma. Se você ainda não está inscrito, se inscreve. Eu tenho muita coisa planejada para o ano que vem. Eu vou tentar soltar alguns vídeos ainda para esse Enem, mas falta pouco tempo, né? E é isso, espero que vocês estejam gostando e obrigado.